Olá, Shalom, graça e paz, paz de Cristo. Vamos falar um pouquinho hoje sobre a questão do orgulho. O que é orgulho? Orgulho é um sentimento de superioridade, vaidade e arrogância que leva a pessoa a desprezar os outros e a se exaltar acima de Deus. A Bíblia condena o orgulho como um dos piores pecados, pois é a raiz de muitos outros males e afasta a pessoa de Deus e do seu propósito. Neste momento, vamos ver o que a Bíblia fala sobre orgulho, suas consequências e como evitá-lo. A Bíblia fala muito sobre o orgulho, tanto no Antigo como no Novo Testamento. Vejamos alguns versículos que mostram como Deus vê o orgulho e como ele o julga. O orgulho vem antes da destruição, o espírito altivo antes da queda. Provérbios 16, verso 18. Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Tiago 4,6. Todo aquele que se exalta será humilhado, e todo aquele que se humilha será exaltado. Lucas 14, verso de número 11. Pois do interior do coração dos homens vêm os maus pensamentos, as imoralidades sexuais, os roubos, os homicídios, os adultérios, as cobiças, as maldades, o engano e a devassidão, a inveja, a calúnia, a arrogância e a insensatez. Marcos 7, 21 e 22. Esses versículos nos mostram que o orgulho é uma atitude que desagrada a Deus e traz destruição e humilhação para quem o pratica e que é fonte de muitos outros pecados. O orgulho é uma forma de idolatria, pois coloca o eu no lugar de Deus e ignora a sua soberania e a sua graça. O orgulho gera conflitos e inimizades com os outros. A pessoa orgulhosa se acha melhor do que os outros e os trata com desprezo, inveja, crítica e hostilidade. Ela não sabe amar, perdoar, servir e cooperar com os outros. Ela se isola e se torna insensível às necessidades e aos sentimentos dos outros. Isso a impede de ter relacionamentos saudáveis e harmoniosos. O orgulho só gera discussões, mas a sabedoria está com os que tomam conselho. Provérbios 3, verso de número 10. O orgulho leva a pessoa a se enganar e a se iludir. A pessoa orgulhosa tem uma visão distorcida de si mesma, de Deus e da realidade. Ela se baseia em suas próprias opiniões, sentimentos e desejos e não na verdade revelada por Deus. Ela se auto-justifica e se auto-glorifica e não reconhece os seus erros e irritações. Ela se fecha para a instrução e para o aprendizado e não aceita a opinião e o conselho dos outros. Isto a impede de crescer e de se aperfeiçoar. O que confia no seu próprio coração é insensato, mas o que anda em sabedoria será salvo. Provérbios 28, 26. Como evitar o orgulho? A única forma de evitar o orgulho é cultivar a humildade, que é o oposto do orgulho. A humildade é um sentimento de dependência, gratidão e reverência a Deus, e de respeito, amor e serviço aos outros. A humildade reconhece que tudo o que somos e temos vem de Deus e que somos pecadores necessitados de sua graça. A humildade submete à vontade de Deus e busca a sua glória e não a própria. A humildade se relaciona com os outros de forma pacífica, gentil e generosa, sem se comparar e sem se exaltar. Qual o nosso maior exemplo de humildade? É o exemplo de Jesus Cristo, nosso Senhor. Veja o que fala o texto de Filipenses capítulo 2, versos 5 ao 11. Tenho entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou ser igual a Deus algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos. Reconhecido em figura humana, ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai.
que você possa refletir sobre a questão do orgulho e se há orgulho, se há o ego exaltado na sua vida, se ao pensar somente em si próprio, se há soberba, que você possa rendê-la ao Senhor, entregando a cruz de Cristo, renunciando e rejeitando esse procedimento, esta forma ou esse estilo de vida, e possa se espelhar em Jesus e aí, através do Espírito Santo, aprender a ser humilde em todo o tempo. Um grande abraço e até breve.